Ah, entendi. Não, é bom gravar sempre, claro. Eu tinha esquecido mesmo. Mas é isso que eu estava falando. Eu vou dar a matéria, eu vou dar o conteúdo para fechar a ementa, né? Que é a função de green independente do tempo. Então, eu vou falar disso semana que vem, provavelmente só na aula de quinta-feira, como a gente tem feito, certo? E isso fecha todo o conteúdo. Eu vou ver se eu já passo essa semana mesmo os 4 tópicos ou perguntas, que aí vocês já começam a fazer. Eu quero que vocês escrevam com as palavras de vocês, tá? É meio fácil para mim identificar quando não é, às vezes vocês podem me enganar, claro. Mas, assim, para eu conseguir avaliar, e eu já conheço um pouco vocês por causa da primeira entrevista, seria legal que vocês escrevessem com as palavras de vocês as respostas, né? Sem simplesmente pegar uma coisa, copiar e colar da internet. Certo? E não precisa ser nada muito longo, né? Uns 4 parágrafos bem estruturados, talvez com uma contextualização, desenvolvimento e conclusão ali, dependendo de como a coisa foi, né? Fecha, eu acho que aprova bem, tá bom? Então, hoje a gente vai fechar nosso exemplo de funções de Bessel, certo? Que eu acho que tem umas coisas interessantes ali, que é para mostrar, inclusive, quando que o método de Frobenius não funciona, e, na verdade, aparentemente não funciona, mas você pode fazer uma mudança de variável para uma situação onde ele vai passar a funcionar, tá certo? Então, pessoal, antes de eu entrar na matéria, alguma dúvida sobre a aula anterior, alguma dúvida em geral? Eu posso começar a matéria? Você está acompanhando algum livro que vai ser útil para a gente usar agora, ou você está mais na sua mente mesmo? Pô, isso aqui está na minha mente. É porque, Entendo. assim, a parte de funções de Bessel mesmo, eu posso passar a referência do desenvolvimento da equação do livro do Afkin, tá? Mas, assim, a parte do exemplo na cosmologia é difícil, porque eu teria que passar um livro de cosmologia para vocês, que vocês teriam que ler todo ele até chegar nesse pedaço. Esse pedaço geralmente está para o meio e para o fim do livro, né? Mas, assim, o que me interessa aqui é que vocês entendam as técnicas para a resolução da equação diferencial, tá? O contexto físico eu não vou cobrar, porque não é esse o tema desse curso. E que vocês entendam que por exemplo, no caso aqui das funções de Bessel, elas têm 2 regimes diferentes. E a conexão entre esses 2 regimes é super importante. Eu vou dar justamente um exemplo físico da conexão de 2 regimes de funcionamento de uma equação diferencial. Mas você ia falar mais alguma coisa? Tranquilo. Tá, beleza. Não, é isso mesmo, tranquilo. Quem quiser saber mais sobre cosmologia, quem sabe no futuro de um outro curso de cosmologia, talvez para graduação, alguma coisa assim. Uma coisa mais light do que eu estou fazendo com os meninos agora. Bom. Então tá, pessoal, deixa eu ver onde é que eu parei. Tá. Então, eu parei na última aula na seguinte situação. Nós tínhamos calculado a equação de movimento para aquele campo, né, que está no universo de Friedman, e nós encontramos uma coisa assim, mais 3H de ponto. Se eu tiver desencontrado o que eu falei na última aula, vocês me avisam, tá? Ao quadrado sobre A ao quadrado. E aí eu falei para vocês, poxa, esse pedaço da equação, como a gente está escolhendo o nosso fator de escala com uma função do tempo, que é simplesmente uma lei de potência, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Uma potência P. Então, esse pedaço aqui, H, vai ser o quê? P sobre T. Certo? Então, se eu substituir isso aqui, isso aqui vai dar 3P sobre T. Então, como eu falei para vocês, aquele requerimento que nós tínhamos, que era o de esse termo aqui divergir no máximo com um polo simples, né, que é só com 1 sobre T, por exemplo, ele está satisfeito, porém aqui o nosso A ele diverge com essa potência P, que pode ser um número real, pode ser uma coisa super complicada, né? E A ao quadrado vai ser 2P, né? Então eu vou ter um termo aqui de esse cara aqui vai ser proporcional a uma coisa tipo P elevado a 2T, 2P. E me garante que essa divergência aqui vai ser, a não ser que P seja igual a 1, nada me garante que essa potência vai respeitar as condições necessárias. Garante não, com certeza, essa potência não satisfaz as condições necessárias para a aplicação do método de Frobenius. Tá? E aí o que a gente pode fazer nesse tipo de situação?
Bom, vocês viram que a gente precisou fazer, ao longo do curso, várias manipulações de equações diferenciais, tá? Então, tem dois tipos de manipulações importantes que você pode fazer numa equação diferencial. Uma é você mudar a escala da sua função, tá? Que é o que a gente vai fazer agora. Quer dizer, é o que a gente vai fazer também. E outra coisa é você mudar a variável de tempo, tá? Então, a gente pode fazer o seguinte. Se eu mudar a variável de tempo para que esse DDT seja proporcional a uma coisa tipo 1 sobre a d deta, tá? Se eu fizer essa mudança aqui, o que vai acontecer? Nesse pedaço aqui, ó, eu vou ter derivada segunda, que é ddt ao quadrado. Né? D2, dt2. Isso aqui, se vocês fizerem as contas direitinho, vai ser esse operador atuando nele mesmo, que vai dar... Eu vou botar a derivada em relação a eta com linha, tá? Então, eu vou ter um termo que vai ser 1 sobre a ao quadrado d2 d eta 2, mais, só que aí eu tenho uma derivada de 1 sobre a, que vai ser o seguinte, 1 sobre a de d eta de 1 sobre a, né? Vezes d eta. Tá? Então, isso aqui tudo vai ficar o seguinte, 1 sobre a ao quadrado, d2 d eta 2, tá? Menos, aí isso aqui vai ficar a ao quadrado embaixo e a linha em cima, então vai ficar uma coisa assim, 1 sobre a ao quadrado, a Sandra, linha... Pode falar. tá com bastante lag o que você está escrevendo. Acho que o que você pode fazer, a única coisa para melhorar por enquanto é desligar a câmera. Mas se a gente não estiver acompanhando é por isso também, porque a gente tem que esperar aparecer na nossa tela. Tá. Nossa, isso é super chato. Me dê um toque só se melhorou com a câmera. Se não tiver melhorado, eu posso ver se eu dou um boot no meu roteador e passo aqui para o meu celular. Tá? Então, olha que interessante. Essa troca de variável aqui, em que o DDT foi para esse a d eta, ela vai fazer com que apareça, ao lado do operador de derivada segunda, um termo tipo a ao quadrado embaixo. Então... Parece que melhorou, sim. maravilha. Esse programa está cada vez pior. Um jeito de consertar ele. Então, quando eu substituir essa derivada da segunda aqui em relação a t, por as derivadas segundas em relação a eta, eu vou ter um termo de derivada, eu vou ter um termo de 1 sobre a aqui. Aí eu multiplico minha equação inteira por a e sumo com esse a daqui. Tá? Então, você vê que isso aqui implica, né, uma troca de variável em que o seu dt vai ser igual a d eta. Tá? Essa variável aqui, eu vou dar um nome para vocês, mas ela não vai significar muita coisa para vocês agora. Esse aqui é o que a gente chama de tempo conforme, tá? Ele é um tempo que se usa na cosmologia que tem a ver justamente com as distâncias entre as distâncias entre objetos numa folha, numa hipersuperfície espacial, tá? Bom, é uma outra maneira de medir o tempo e ela é simples, e ela é boa porque nesse tempo você vê que se sumir esse termo de 1 sobre a ao quadrado, o termo que dá o modo que é o nosso alto valor do Laplaciano, lembra que o alto valor do Laplaciano vai ser menos k ao quadrado sobre a ao quadrado? Quando você faz essa mudança de tempo, parece esses termos de 1 sobre a, né, que se multiplica, você some. Então, nesse tempo, o modo é constante, tá? Então, é como se você estivesse vendo sempre agora a evolução das suas perturbações na sua hipersuperfície conforme, tá? Bom, é simplesmente a explicação física, mas do ponto de vista prático, matemático, é o que nos interessa aqui no momento, é a aparição desse fator aqui, que eu vou usar então para sumir com aquele termo que nos atrapalha na aplicação do método de Frobenius. Nossa, isso aqui tá horrível. Tá? Então, quando eu substituir, vamos lá, eu vou substituir aqui na equação, certo? Eu vou ter 1 sobre a d eta ao quadrado, aplicado a φ, mais 3a ponto sobre a
1 sobre A e linha, lembrando que linha agora é derivada em relação a eta, mais K2 sobre A2 e igual a zero. Aqui a gente já feito as contas, vai ficar 1 sobre A ao quadrado, φ duas linhas, menos 1 sobre A ao quadrado, A' sobre A, tá? Veja, esse cara aqui é DDT, e lembra que DDT é 1 sobre A, dd eta, né? Então, bom, esse aqui era o segundo termo que sobrou, vai ser esse aqui, linha. Esse aqui vai ficar assim, mais 3, aí aqui eu vou trocar o ponto por linha e botar mais um A embaixo, então vai ficar assim, A' sobre A, em vez desse A ficar simplesmente A, vai ficar A ao quadrado, tá? E aqui eu vou ter φ', né? Então você vê que esse termo aqui vai ser igual a esse cara aqui, então eu troco esse 3 por 2, certo? E aqui eu vou ter K ao quadrado sobre A ao quadrado, φ igual a zero. Como eu sei que o A nunca é zero, né? Se o A for zero, a gente está numa singularidade do problema, né? Que é o tal do Big Bang. E a gente sabe que essa singularidade ela não é razoável, uma extrapolação de uma teoria clássica num regime que ela não é válida mais. Então, independente de como você encara esse problema, você sempre pode considerar que o A nunca é zero, tá? Você multiplica toda essa equação dos dois lados por A ao quadrado, e agora você tem φ duas linhas, mais 2A' sobre A, φ', mais K2, φ igual a zero. Tá? Ou seja, a gente conseguiu resolver o nosso problema. Nós fomos agora para uma situação em que a gente tem uma coisa aqui que ainda vai ser um termo tipo de 1 sobre eta agora, a gente vai olhar isso já já. E aqui a gente não tem mais aquele termo que diverge com uma potência quebrada, real, esquisita. Tá? Então, contanto que esse pedaço aqui não nos atrapalhe, e ele não nos atrapalhará, a gente pode aplicar aqui o método de Frobenius. Certo? Então, a gente tinha aqui, ó, d eta dt vai ser igual a 1 sobre A. Certo? Só que isso aqui a gente também viu que vai ser t sobre t0 elevado a menos p. Né? Bom, eu posso integrar dos dois lados e eu obtenho o seguinte, eta vai ser igual a t0 sobre 1 menos p. Né? Você vê que uma coisa especial acontece quando p é igual a 1. Então, é porque nesse caso, se o p for igual a 1, a integral desse cara vai ser log. Esse tipo de coisa sempre acontece com log, tá? Então, você vai ter uma coisa com uma potência quebrada, dividido pela mesma potência, quando for log, esses dois caras vão para zero, você tem que fazer um limite usando L'Hopital para encontrar o resultado correto. Tá? Mas aqui não vem ao caso, porque a gente não se preocupa muito com essa possibilidade. T sobre T0, tá? Elevado a 1 menos P. Acho que a gente já tinha feito essa conta na outra aula, né? Bom, aqui não importa muito o que está acontecendo, tá? Assim, em relação a essas constantes aqui e tal. O que nos interessa é você ver que o nosso eta, ele também está relacionado a uma potência de t, certo? Ou seja, eu posso substituir esse t aqui, eu posso isolar, né? Eu tiro aqui, eu elevo os dois lados a 1 menos p, e eu isolo t em relação à potência de eta, certo? Quando eu faço isso, eu vou encontrar aqui o meu fator de escala, como função do eta agora, vai ser igual a eta sobre eta zero, onde eu absorvo todas as constantes nesse eta zero, tá? E aqui, w mais 1 meio, tá? Onde a gente define o nosso w, deixa eu ver onde é que eu defini. Aqui. P sobre 1 menos P igual a w mais 1 meio, tá? Deixa eu só mostrar o que está acontecendo aqui. Veja, aqui, ó, eu tenho o meu eta igual a t elevado a 1 menos p, tá? Se eu passar para cá, então, aqui no lado esquerdo eu vou ter uma coisa assim, né? Quer dizer, eu vou... deixa eu apagar aqui. Fazer a conta direitinho. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar eta dividido por t0, 1 menos p, tá? Joguei para o outro lado. E aqui eu vou ter, em vez de só 1 menos t, aqui eu vou ter t0 elevado a 1 menos p. Tá? Que é esse pedaço aqui também que eu joguei para cá. Isso tudo vai ser igual a t elevado a 1 menos p.
Essa constante aqui toda eu vou chamar de eta zero. Não é isso que eu vou fazer não, tá errado. Esse cara eu não preciso jogar para cá não. Isso. Tá? Isso aqui é só assim mesmo. Tá? E aqui vai ficar T0. Isso. Certo? Então, quando eu elevar os dois lados, esse cara aqui, isso aqui eu vou chamar de eta zero. Tá? Quando eu levar para esse outro lado, vai ficar assim. Eta sobre eta zero elevado a 1 sobre 1 menos P igual a T sobre T0. Tá? Só que eu quero T sobre T0, o meu fator de escala é T sobre T0 elevado a P. Tá? Então, se eu elevar agora P aqui, vai ficar assim, P aqui e P aqui. Tá? Então, eu tenho que o meu expoente do eta é esse P sobre 1 menos P, tá? Que é esse cara aqui, tá vendo? Em vez de simplesmente definir ele igual a uma nova constante, eu botei esse meio aqui porque vai ser conveniente na hora da gente escrever as equações de Bessel. Só isso. Mas, em princípio, você poderia ter escrito qualquer constante aqui do lado direito, tá? Então, no fim, você tem que, se o fator de escala é uma lei de potência no tempo cósmico, ele também vai ser uma lei de potência no tempo conforme. Tá? Ok. Portanto, eu posso escrever agora esse cara assim. A nossa equação diferencial pode ser reescrita assim. Φ, duas linhas, mais 2P sobre 1 menos P elevado a eta, tá? Isso aqui é simplesmente o A' sobre A, é super fácil calcular isso aqui, tá? Φ' mais K ao quadrado, que é uma constante Φ, que é igual a zero, tá? A gente pode já reescrever esse cara aqui, vai ficar assim. Cadê você? Isso. 2. Tá? Tá melhor assim, mais grosso. O outro tá muito fino. Certo? Vocês estão aí, pessoal? Vocês estão tão silenciosos? Estamos aqui. Beleza. Bom, agora a gente tem tudo que a gente precisa para resolver essa equação aqui usando o método de Frobenius, certo? Só que antes de resolver essa equação via método de Frobenius, eu quero tentar estudar um pouco os comportamentos assintóticos dela, tá? Ou seja, o que acontece quando o eta vai para zero e o que acontece quando o eta vai para infinito. Tá? Essas são duas perguntas importantes, porque nos dá vai nos dar os dois tipos de comportamento que essa equação é capaz de fornecer, certo? E tem uma interpretação física direta desses dois comportamentos. Tá? Então, vamos lá. Lembra que a gente fez lá no caso da equação... Na equação de Laguerre, que a gente fez uma mudança, a gente reescalonou o φ, né, lá no caso, para uma variável em que a gente exclui o termo de derivada primeira, e aí todos os termos relevantes vão aparecer no termo de derivada segunda. Aí, olhando os termos de derivada segunda, a gente viu que, num certo limite, a gente teria uma solução exponencial. Né? É exatamente a mesma coisa que a gente vai fazer aqui, tá? A gente vai tentar excluir, a gente vai conseguir excluir o termo de derivada primeira e ver como é que esse termo reaparece aqui junto, tá? E estudar as duas consequências do que acontece aqui. Então, a gente pode fazer a seguinte troca, né? Essa equação aqui, eu vou reescrever em termos de fator de escala, porque esse resultado que eu obter é mais geral, tá? Depois eu volto para isso aqui. Então, lembra, em termos do fator de escala, esse cara aqui simplesmente é 2 vezes A' sobre A. Tá? Então, a gente pode fazer a seguinte troca de variável. Esse φ quadradinho vai ser igual a φ redondinho sobre o fator de escala. É muito parecido com o que a gente fez lá da outra vez, tá? Isso aqui implica que φ duas linhas vai ser igual a φ duas linhas sobre A, mais 2 vezes 1 sobre A linha, φ linha, mais 1 sobre A, duas linhas, φ. Certo? Então eu posso reescrever minha equação inteira agora, vai ficar o seguinte. Φ duas linhas sobre A, menos
duas vezes A' sobre A, φ' sobre A, que é esse pedaço aqui, tá? O menos vem por causa da derivada de 1 sobre A. E, finalmente, a gente tem o outro pedaço que eu vou deixar assim. A1 sobre A, duas linhas, φ sobre A, tá? Eu simplesmente multipliquei e dividi, vocês vão entender por quê. Esse cara aqui vai ser um pedaço importante pra gente. Mas, agora a gente tem esse pedaço aqui, ó, tá? Isso vai ficar assim, duas vezes A' sobre A, φ' sobre A, menos duas vezes A' sobre A ao quadrado, φ sobre A, finalmente mais K2φ igual a zero. Tá? Esse termo aqui, que é duas vezes o A' sobre A, φ' sobre A, ele corta com esse cara aqui. Então você vê que a gente conseguiu excluir com sucesso os termos que têm derivada primeira em φ. Tá? O que sobra para a gente aqui são esses termos de derivada em A aqui. Tá? Bom, vamos lá. Isso vai dar para a gente φ, duas linhas. Você vê que todas as equações, todos os termos aqui, ó, eles aparecem sempre um φ sobre A, φ sobre A, φ sobre A. Então eu posso multiplicar a minha equação inteira por esse cara para sumir com ele, tá? Então a gente vai ter o seguinte, mais, aqui vai sobrar K ao quadrado, menos A duas linhas sobre A, tá? É fácil fazer essa derivada aqui. Essa derivada de 1 sobre A, a segunda, né, vai dar menos A' sobre A ao quadrado, tá? E aí a segunda derivada vai ser a derivada atuando no A', vai ficar duas linhas, ou a derivada atuando no A, que vai dar um termo de menos 2A, e vai ficar positivo, tá? Então, juntando esses termos todos, a gente tem o seguinte, A duas linhas, mais, como tinha o menos, vai ficar agora duas vezes A' sobre A ao quadrado, tá? E o termo que nós já tínhamos, que era esse cara aqui, de menos duas vezes A' sobre A ao quadrado. Menos duas vezes A' sobre A ao quadrado. Tá? Isso aqui, φ igual a zero. Certo? Ou seja, nós temos que φ duas linhas, mais K ao quadrado, menos A duas linhas sobre A, φ igual a zero. Olha lá. Ficou bem simples, né? Nesse formato aqui, fica evidente que você tem dois tipos de comportamento. Quando o seu A duas linhas sobre A, que vai ser o quê? Isso aqui vai ser o A elevado a W mais meio, né? Então vai ser o seguinte, quando eu calcular a derivada segunda, ele vai ficar assim, W mais meio vezes W menos meio dividido por eta ao quadrado, tá? Vocês concordam que esse termo aqui é igual a isso aqui? É fácil, né? Porque esse cara aqui é uma lei de potência, a potência aqui é eta elevado a W mais meio, então quando eu derivar a primeira vez, cai o W mais meio menos 1 é W menos meio, quando derivar a segunda vez, cai esse cara aqui, a potência em cima e embaixo são iguais a menos de um fator de eta a menos 2, que vem da derivada segunda, certo? Que é esse termo aqui, tá? Então, a gente tem uma coisa assim, W quadrado menos 1/4, dividido por eta quadrado, tá? Então você vê que aqui, esse cara que a gente costuma chamar de potencial, ele vai ter dois tipos de comportamento. Né? Você vai ter aqui o eta, o keta ao quadrado, menos isso, W ao quadrado menos 1/4. Tá? Tudo isso aqui dividido por eta ao quadrado. Tá? Esse termo aqui é esse termo aqui, tá, pessoal? Então veja, quando o keta for menor do que esse W menos 1/4, não, desculpa. Quando o keta for muito maior do que esse termo aqui, você tem que esse pedaço domina. E se esse cara domina, eu tenho uma equação diferencial da seguinte forma. W duas linhas igual a menos K ao quadrado, φ, né? Isso aqui vai dar exponencial de mais ou menos I K eta. Tá vendo? É uma solução cosseno e cosseno, uma solução oscilatória simples aqui. Tá? Então vocês veem que no regime em que
Isso, o que tem que acontecer aqui, né? Se você olhar para esse potencial desse ponto de vista do eta aqui, quando o eta for para infinito, esse termo aqui vai ser desprezível em relação a esse. E quando o eta for para zero, esse termo aqui domina sobre esse. Então, quando eu tenho eta indo para infinito, as minhas soluções vão tender a senos e cossenos, simples. Tá? Quando eu tiver o contrário, quando eu tiver a minha solução com esse termo dominante, o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte. Eu vou ter φ, duas linhas, menos. Aí eu vou desprezar o termo de K ao quadrado, tá? Seria a mesma coisa que expandir a solução em Maclaurin para K pequeno, tá? Vocês podem fazer isso assim, no detalhe, se vocês quiserem. A, φ igual a zero. Como é que soluções a gente tem para essa equação aqui? Né? Você pode ver que se eu colocar aqui φ, duas linhas, desculpa, φ igual a A é uma solução, certo? Porque aqui vai ficar A duas linhas, esse aqui vai cortar com esse, vai dar zero. Então eu de cara consigo adivinhar uma solução olhando para a cara da equação diferencial. Tá? A segunda solução, deixa eu lembrar como é que a gente calcula ela. Como é que faz isso mesmo? Um pouquinho. É que a outra solução é mais fácil de obter de outra forma. Peraí. Tá. Se eu voltar para esse formato aqui e desprezar o termo... Tá. Se eu mudar de variável de volta agora, veja, eu estou nessa equação aqui, ó. Tá? Se eu mudo de variável de volta, então eu vou obter essa mesma variável, eu vou ter a mesma equação do φ quadradinho sem esse termo aqui. Porque eu estou desprezando o termo de K ao quadrado. Eu desprezei lá para a variável φ redondinho, onde eu posso comparar o A duas linhas sobre A com K ao quadrado. Eu estou pegando o termo de primeira ordem, que K é zero na comparação desses dois termos, tá? Eu faço a troca de variável e volto para a variável φ quadradinho, tá? Então, quando eu fizer isso, eu vou ter a seguinte equação. Φ, duas linhas, mais 2A' sobre A. Se alguma coisa estiver obscura, vocês me falam, tá? Professor, eu não entendi por que você precisa fazer isso, porque foi tão simples o jeito que você fez agora há pouco, que você falou que não ia conseguir achar outra solução. Por que não dá para continuar com essa equação de cima? É porque essa primeira solução aqui ela é evidente, né? Quando você olha para a estrutura da equação, você multiplica por A dos dois lados. Só que a outra, ela envolve uma integral. E eu não lembro de cabeça como eu consigo chegar nela a partir dessa expressão direto, mas a partir dessa aqui eu lembro. É só uma questão de eu lembrar desse outro formato. Mas assim, tanto faz, você pode fazer a conta de um jeito ou de outro depois. Tá? Então essa equação aqui, eu posso fazer o seguinte, ó. Isso aqui é A' com 2. Tá? Isso aqui a gente sempre pode escrever assim, ó, A ao quadrado, linha, dividido por A. Vocês concordam? Porque quando eu derivar aqui vai ficar duas vezes A linha, o A corta com A, o A que sobrou, né? Então eu posso reescrever sempre esses caras assim. Então isso aqui vai ficar assim, φ, duas linhas, mais A ao quadrado, linha, sobre A ao quadrado, φ' igual a zero. Se eu multiplico a equação toda por A ao quadrado, eu vou ter o seguinte. A ao quadrado, φ', linha, igual a zero. Né? Ou seja, isso aqui eu multipliquei por A ao quadrado, eu fico assim, A ao quadrado, φ, duas linhas, mais A quadrado, linha, φ, igual a zero. Você vê que isso aqui é a regra de Leibniz, tá vendo? A hora a derivada atuou no φ', a hora a derivada atuou no A ao quadrado. Então eu posso escrever com uma derivada total assim. Bom, então eu tenho duas possibilidades, né? Uma possibilidade é o meu φ quadradinho igual a uma constante. Isso aqui é uma solução. Tá? Isso. E a segunda solução é se o meu φ' for igual a 1 sobre A ao quadrado. Que isso implica que φ é igual à integral de 1 sobre A ao quadrado de eta.
Tá? Só que a minha relação entre os dois tá aqui, ó. O meu φ quadradinho é igual ao φ redondinho sobre A. Então, meu φ redondinho é igual a A vezes o φ quadradinho. Então, olha aqui. Fazendo desse jeito mais sistemático, né, em que eu resolvi para o φ quadradinho, a solução do φ quadradinho igual a uma constante. Quando eu multiplicar o φ quadradinho para obter o φ redondinho, eu vou obter o φ redondinho proporcional, né, essa mesma constante, vezes o A, que é o que a gente já tinha obtido aqui. Tá? Faltei uma constante aqui qualquer, C0. Vou botar aqui C0. C0 vezes A, mais, que é a segunda solução, que é essa aqui, ó. Quando eu multiplicar pelo A, vai ficar, quando eu multiplicar o φ quadradinho por A, vai ter o quê? A integral de 1 sobre A ao quadrado de eta. Tá? E aqui tem uma constante C2, C1. Então, a minha solução geral é fácil de obter, quando você despreza totalmente o K. Tá? Se você quiser, você pode agora pegar essa solução de ordem zero, na expansão em K, encontrar a equação diferencial para o termo de ordem de K elevado ao quadrado, resolver, e vocês vão encontrar uma série infinita de integrais aqui, que vão dar uma solução integral do φ, redondinho ou do φ quadradinho, tanto faz, tá? Essa solução é muito usada em cosmologia, porque ela dá o que a gente chama de solução de Super Hubble. Essas soluções de Super Hubble são as soluções em que o potencial, que é o fator de escala, que é a derivada do fator de escala, domina a dinâmica. Então, veja, aqui você tem duas coisas acontecendo. Você tem uma região em que o termo de K ao quadrado domina. Esse termo de K ao quadrado, as minhas soluções são tipo Fourier, senos e cossenos. Tá? São funções oscilatórias que elas oscilam sem perceber a influência da expansão do universo. No outro limite, né, quando o meu eta vai para zero, o que acontece é o oposto. Esse termo aqui, a expansão do universo, ela domina toda a dinâmica do seu campo escalar. De forma que a solução do seu campo escalar, ela se dá diretamente em termos do fator de escala. E como o fator de escala é uma lei de potência, isso aqui vai ser uma lei de potência, escala é uma lei de potência, a integral de uma lei de potência é uma lei de potência, então no fim eu tenho que o meu φ também vai evoluir por uma lei de potência também. Tá? Então você vê que aqui a dinâmica do meu campo é totalmente determinada pela dinâmica da expansão do universo. Enquanto no outro caso, a dinâmica do meu campo vai ser dada por uma constante D0 cosseno de K eta mais D1 seno de K eta. Tá? Existem esses dois regimes aqui. Esse aqui é o regime quase minkowskiano, né, que seria o que seria o regime que você encontra quando você pega um campo de Klein-Gordon, né, que satisfaz uma equação tipo Klein-Gordon, num universo de Minkowski, né, que é um universo do espaço plano, tá? E esse aqui é o regime onde você tem esse mesmo campo escalar agora sempre totalmente dominado pela evolução do universo. O que acontece, por exemplo, nos modelos inflacionários? O seu campo escalar do inflaton, ele começa num regime tipo minkowskiano, em que a gente sabe trabalhar a teoria de campos, a gente sabe colocar um vácuo, a gente sabe o que significaria um vácuo nesse regime, tá? Aí a inflação vai esticar aquele potencial de forma a ele se tornar mais importante, tá? Aí você passa para esse regime. Nesse regime, você vê o que acontece. Tá vendo que esse primeiro termo aqui, ó, ele não depende de K. Então, todos os modos de Fourier que você tinha nesse regime aqui, eles vão ser esticados, porque eles vão ser multiplicados por um fator de escala aqui. Então, se o meu fator de escala expande exponencialmente, que é o que acontece na inflação, eu vou amplificar essas perturbações. Tá? É por isso que o modelo cosmológico funciona, é por isso que o modelo inflacionário funciona. Porque esses caras aqui, eles começam como as flutuações do vácuo, que tem uma amplitude super pequenininha. Tá? Essa amplitude, ela vai ser, para vocês terem uma ideia, ela vai ser proporcional ao comprimento de Planck dividido pelo raio de Hubble. Raio de Hubble é essa distância que a gente mede através do H0, que eu falei para vocês. Isso aqui é da ordem de 10 a menos 60. Tá?
Então a gente nunca ia conseguir observar um número tão pequeno desse na natureza, nunca. Só que o que a inflação faz? Ela amplifica essas perturbações quando ela passa do regime minkowskiano para o regime de Super Hubble. Né? E essa amplificação aqui faz com que essa amplitude saia de 10 a menos 60 e chegue a 10 a menos 5, que é o que a gente observa na radiação cósmica de fundo. Quando a gente observa a radiação cósmica de fundo, a amplitude, que seria assim, o módulo desse modo, ele vai ser da ordem de 10 a menos 5. Tá? Então, estou mostrando para vocês que isso aqui, que a gente está obtendo do ponto de vista matemático, estudando a estrutura das equações diferenciais, tem uma consequência física imediata, tá? E agora a gente vai ver esses dois fenômenos do ponto de vista das equações de Bessel, porque isso aqui é uma estrutura que está presente nas funções de Bessel. Essa estrutura de ter esses dois comportamentos. Um comportamento quando o argumento dela é muito pequeno e um comportamento diferente quando o argumento dela é muito grande. Uhum. Então vamos voltar aqui para a nossa equação. Então a gente pode identificar aqui aqueles polinômios, lembra? Desculpa, polinômios não, aquelas funções. Então a nossa função P, ela vai ser simplesmente 2W mais 1. O que implica que P0 vai ser igual a 2W mais 1, né? E o Pn, para qualquer n diferente de 0, vai ser igual a 0, né? Porque ela não tem nenhuma outra dependência em eta, ela é uma constante. Tá? E o nosso Q, ele vai ser eta ao quadrado, K ao quadrado. Né? Lembra que a gente tem que dividir, né? E multiplicar. Então, isso implica que Q0 é igual a 0, Q1 é igual a 0 e Q2 é igual a K ao quadrado e Qn maior que 2 é igual a 0. Certo? Então, o nosso polinômio indicial... Agora eu já estou aplicando o método de Frobenius, tá, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida aqui, me fala. Então, o nosso polinômio indicial, o alfa, vai ser o quê? Alfa vezes alfa menos 1, mais... Tá. 2W mais 1, que é o meu P0, vezes alfa, né? E eu teria o Q0, que é 0. Então, o meu polinômio indicial é super simples, é só isso aqui. Tá? Se eu simplificar esse cara aqui, juntando os alfas, eu vou ter que isso aqui vai ser alfa, que multiplica alfa mais 2W. Tá? Então, eu tenho uma raiz... Eu vou ter a raiz 1, que vai ser... Deixa eu ver... Isso. Vai ser 0, que é a raiz de maior valor. Vamos supor que o W seja positivo, tá? Só por simplicidade. Mas tanto faz aqui. E eu vou ter outra raiz que vai ser igual a menos 2W. Tá certo, pessoal? Então eu tenho duas raízes, vamos supor que esse W não seja um número inteiro, nem um semi-inteiro, de forma que essas duas raízes aqui não diferem por um inteiro, tá? E aí a gente pode aplicar o método de Frobenius e obter as duas raízes aqui, tá? Esse vai ser um tipo de função de Bessel, tá? A gente não precisa estudar o segundo tipo, que é quando esses caras diferem por um inteiro ou um semi-inteiro, que aí você precisa encontrar, essa aqui vai te dar a Bessel J, tá? E aí você poderia encontrar a Bessel... Nossa, aqui. Tá? A gente vai estudar a Bessel J, porque quando esse argumento aqui ele não é nem um inteiro, nem um semi-inteiro, é quando o W não é nem inteiro, nem semi-inteiro, o J o J te dá as duas soluções linearmente dependentes necessárias. Tá? Então vamos começar com o caso 0 aqui. Okay. Então a gente tem o seguinte.
U alfa mais N, que multiplica a N, vai ser igual a menos somatório de K. Deixa eu pegar aqui, que esse pedaço eu não anotei. Aqui. Então, K de 0 a N menos 1. Aqui o K é ruim, né? Porque já tem o outro K lá. Para não confundir, eu vou chamar de L. E L aqui não confunde. Tá? Para não confundir com o K do modo. Então, é alfa mais L. P. N menos L. Mais Q. N menos L. AK. Tá? A gente sabe que o nosso P vai ser 0, porque esse cara aqui, ó, ele começa com L igual a 0, e o meu N menor vai ser igual a 1. Né? Então, esse cara aqui, o menor que ele chega é P1. Tá? E como P1, todos os P's diferentes de 0 são 0, a gente não precisa se preocupar com esse primeiro termo. Tá? Deixa eu ver se eu não estou falando besteira. Isso, o P0 é o único que sobra. E o Q2 é o único que sobra. Tá? Certo? Então, esse termo aqui a gente não precisa se preocupar com ele. A gente só precisa se preocupar com esse termo Q aqui. Agora, como é que é o Q? O único Q que sobrevive é o Q2. É o Q2. Então, a gente só precisa... Deixa eu escrever o Q2. O Q2 igual a K ao quadrado. Então, a gente sabe que esse termo aqui vai ser diferente de zero quando N menos L for igual a 2. Né? Então, você pode dizer que Qn menos L vai ser igual a K ao quadrado delta de Kronecker de N, L mais 2. É a melhor maneira de escrever isso? É. Tá? Então, se eu substituir ali, eu vou ter o seguinte. K ao quadrado, delta, não, é melhor fazer o seguinte. É N menos 2 e L. Tá? Tanto faz a maneira de escrever isso. Só para simplificar a nossa vida. Tá? Ou seja, esse somatório aqui, quando o L que a gente vai chegar, que vai sobrar, é o que vai ser diferente de zero, é quando o L for igual a N menos 2, e o L vai sempre ter nessa soma esse L igual a N menos 2, tá? E aqui nada depende disso, então, desculpa, faltou aqui o AL. Tá certo? Isso, tá certo. Então, isso aqui vai ser igual a menos K ao quadrado. E aqui o L que vai sobrar quando o L for igual a N menos 2. Caramba. Tá. Bom, então vamos lá. Até aqui tá tudo bem, pessoal? Tudo certo. Então deixa eu só pegar aqui o pronome inicial. Alfa vezes alfa mais 2W. Então, aqui vai ficar assim. A N é igual a menos K ao quadrado a N menos 2 dividido por alfa mais N mais 2W. Tá? Que é simplesmente o pronome inicial calculado em alfa mais N, tá? Ou seja, você está vendo aqui que o argumento é alfa? Se eu trocar por alfa mais N, aqui vai ficar alfa mais N, aqui alfa mais N mais 2W. Se eu não errei nada aqui.
Isso mesmo. Bom, como é que eu faço para resolver isso aqui? Isso aqui, ó. Se o meu n for igual a 2, se meu n for igual a 2, esse cara aqui aparece negativo, tá? Em relação ao A0. Se meu n for igual a 4, esse cara aqui vai aparecer positivo, certo? Se meu n for igual a 6, esse cara aqui vai aparecer 3 vezes, vai aparecer negativo, tá certo? Então, eu preciso uma coisa... Deixa eu ver a melhor maneira de fazer isso aqui. Será que trocando ali? Isso. Deixa eu fazer da seguinte forma. Eu vou estudar os dois pedaços, os dois ramos, tá? Os dos n's pares e os n's ímpares. Tá bom, pessoal? Eu vou começar aqui com os n's pares. Então, A, 2m de Maria, vai ser igual a 2m menos 1, tá? É a mesma expressão de antes, só que eu troquei n por 2m, tá? Isso. Aqui eu tenho, deixa eu escrever, menos k ao quadrado. Aqui eu vou ter o A2m menos 1. Tá? E aqui eu vou ter dividido por alfa mais 2m alfa mais 2 vezes m mais w. Ok. Se eu escolher a minha raiz agora alfa igual a 0, como é que isso aqui fica? Dois ao quadrado, né? Isso. Então, se o meu m for igual a 1, esse cara aqui vai estar isso. Então, tudo bem. Isso aqui implica, então, que o meu A2m vai ser igual a menos 1 elevado a m, tá? K elevado a quadrado elevado a m, dividido por 2 elevado a 2m, certo? M fatorial, tá? E aqui eu vou ter o meu... Talvez eu tenha cometido um erro aqui. Deixa eu ver. Esse cara aqui é o... Isso. Esse aqui é o fatorial crescente de w mais 1. Né? Quando o meu m for igual a 0, vai ser... Quando o meu m for igual a 1, vai ter o termo anterior. Isso. Tá? Vocês acompanharam até aqui, pessoal? Alô? Oi, estão te ouvindo. Eu acho que acompanhei, sim. Tá. Então, esse cara aqui vai me dar a parte ímpar dessa série de recorrência, tá bom? Não, desculpa, a parte par da série de recorrência. Agora vamos pegar a parte ímpar da série de recorrência. Quer dizer, vamos pegar o somatório aqui. Então, a minha solução, que eu vou chamar de φ par, vai ser igual a somatório
de AN, eta elevado a N mais alfa, só que o alfa aqui é igual a zero, então eu vou botar só N ali. Tá? Isso. Então essa soma aqui, eu vou pegar só a parte par dela, tá? Então eu vou pegar aqui sobre 2N, então é a mesma coisa que soma sobre M de 0 a infinito, de A2M, eta elevado a 2N, tá? Isso aqui eu vou escrever assim, vai ser o A0, né? Que aqui tem o A0, que multiplica somatório de menos K eta ao quadrado, dividido por... Aqui, deixa eu escrever melhor, é melhor assim. Ok, isso. Então aqui vai ficar assim. K eta sobre 2 ao quadrado, tudo isso elevado a m. 1 sobre m fatorial, que é esse pedaço aqui. Os outros constantes todos eu já coloquei lá. E aqui eu vou ter um termo de w mais 1 fatorial crescente. Tá certo, pessoal? Então, e aqui tem o menos aqui também, tá? Tem um menos aqui. Então, vamos ver se isso aqui deu o resultado certo pra gente. Então, meu φ, considerando somente a parte par, vai ser igual a zero, somatório de menos K eta sobre 2 ao quadrado, elevado a m, tá? Esse aqui é o argumento do que quer que seja isso. E aqui eu vou ter 1 sobre m fatorial, e aqui eu tenho w mais 1 fatorial crescente em m, tá? Bom, a gente sabe que isso aqui é uma hipergeométrica do tipo 0F1, né? Então isso aqui vai ser um A0, e aqui eu vou ter uma 0F1 com argumento w mais 1, né? Ou seja, o argumento do Pockhammer do denominador w mais 1, e o meu argumento dela mesmo é menos K eta sobre 2 ao quadrado. Tá? Deixa eu pegar aqui, só para a gente ter certeza que não fiz. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então tá. Então vou mostrar para vocês aqui, se eu não fiz nenhuma bobagem. Se vocês gostarem de funções especiais, esse site aqui é excelente, tá? Então tá, ó. Vocês conseguem ler aqui minha tela? Meio pequeno, mas agora dá. Então vocês veem que a função de Bessel, de ordem ni e argumento z, é dada por isso aqui, ó, tá vendo? Ni mais 1 é uma 0F1 de argumento ni mais 1 menos z ao quadrado sobre 4, onde z é o argumento, certo? Como eu falei para vocês, aqui a gente não pode ter o eta inteiro, tal, porque tem aqueles problemas que eu já falei para vocês. Então, a menos de uma constante, né, eu tenho uma constante aqui, que é esse 1 sobre função gama, mas essa função gama não depende de z, então ela é uma constante no que diz respeito ao argumento da função. Eu posso reabsorver lá naquela constante a zero, certo? E aí você vê que a única diferença que eu tenho aqui é um fator de tipo z sobre 2 elevado a ni. Tá? Lembra, o nosso z é o k eta. Tá? K eta. Então eu posso fazer o seguinte. E o ni é esse argumento aqui. Tá vendo que eu tenho w mais 1? Aqui é ni mais 1. Então o ni é o w. Tá? Então a gente acabou de ver que uma solução nossa vai ser igual ao quê?
uma constante, A0 barra, porque ela reabsorveu aqueles caras todos lá que eu falei para vocês. Aqui eu vou ter o keta sobre 2 elevado a menos W. Tá vendo? Que aqui eu tenho que ter um tipo, um keta sobre 2 elevado a W. Tá? Vezes a minha função de Bessel, W, tá? De argumento keta. Tá? Então a gente encontrou uma solução aqui. Vamos ver o que acontece quando a gente busca aqui a solução. Deixa eu ver que horas são. Quando a gente busca a nossa solução par. Nossa solução ímpar agora. Tá? Deixa eu só pegar você aqui. Tá. Então agora aqui a gente pode escrever que o A2M de Maria mais 1 vai ser igual a... Isso. Vai ser igual a menos K ao quadrado a 2M menos 1, tá? Dividido por alfa mais 2M mais 1, alfa mais 2M mais 1, mais 2W. Tá? Bom, isso aqui vai dar o que para a gente? Menos K ao quadrado. E agora eu vou escolher a raiz alfa igual a zero, por exemplo. A, 2M menos 1, menos 1. E aqui eu vou ter 2M mais 1. 2, peraí. Tá certo. Alfa igual a 0, 2, M mais 1, mais 2W. Menos K ao quadrado, A, 2M menos 1, menos 1, dividido por um pouquinho aqui. Isso. Isso, tem algum critério que vai fazer o meu A1 igual a 0. Qual é o critério para fazer o A1 igual a 0? Por que A1 tem que ser igual a 0? Ah, tá. Desculpa, pessoal. Ó, parte ímpar, o que acontece? Quando o meu n for igual a 1, essa minha soma aqui é igual a 0, só que essa soma igual a 0, ela nunca vai ser... o meu lado direito é igual isso aqui, tá? Para n maior ou igual a 2. Tá? Quando o meu n for igual a 1, esse cara aqui vai ser igual a 0. Então, o meu L0 nunca vai ser igual tá vendo? O meu n aqui foi igual a 1, esse meu delta nunca vai ser satisfeito, tá? O meu delta, eu tenho que esse cara aqui seja igual a 2, tá? Se meu n for igual a 1, o meu L, o mais próximo que eu posso chegar é L igual a 0, mas aí nunca vai, essa igualdade nunca é satisfeita. Então, isso aqui, essa igualdade vai ser esse lado aqui, se somente se n for maior ou igual a 2. Tá, pessoal? Então, isso implica que o lado direito é 0 quando eu tiver A1. Tá? Então, a gente não precisa fazer a parte ímpar. Por quê? Porque a gente acabou de ver aqui, ó,
que esse pedaço, que é o 2m mais 1, ele vai estar relacionado com o 2m menos 1 menos 1. Desculpa, mais 1. Tá? Ou seja, o 3 está relacionado com 1, o 5 com 3, o 7 com 5, assim por diante. Se o 1 é 0, então o 3 é 0, o 5 é 0, todos são 0. Então só sobra a parte par. Tá, pessoal? Isso ficou claro? Tá? Então eu tenho que essa aqui é a solução final. Eu esqueci desse detalhezinho. Tá? Então você tem o argumento final para excluir, quer dizer, você mostra que todos os termos ímpares são zero. Ok. Agora a gente tem que fazer a nossa série para quando a gente tem a outra solução, que é o alfa igual a menos 2w. É isso? É. Então, quando a gente fizer isso, a gente vai ter aqui a 2m de Maria vai ser igual a menos k ao quadrado, a 2m menos 1. Tudo isso vai ser dividido por alfa mais 2m. E alfa mais 2m mais 2w. Tá? Quando a gente botou esse cara igual a zero, e esse cara igual a zero, esse virou o fatorial e esse virou o símbolo de Pockhammer, né? Olha o que vai acontecer agora. Quando eu colocar alfa igual a menos 2w, aqui vai ficar menos 2w, e esse outro lado vai anular aqui. Então, nesse caso agora, eu vou ter similar com outra solução, eu vou ter esse termo, tá? Que vai ser o termo que vai dar o fatorial, e esse outro aqui vai dar o mesmo símbolo fatorial crescente, só que em vez de ele vai dar um fatorial crescente de... aqui vai dar o fatorial crescente de menos w mais 1 elevado a n. Então, minha outra solução para o φ, né? Só que agora tem que tomar cuidado, porque aqui o meu w, o meu índice da função de Bessa não vai ser mais, o ni não vai ser igual a w, o ni vai ser igual a menos w. Tá? Então, quando o ni for igual a menos w, o que acontece? Aqui. Tá, duas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Vamos lá. Vou escrever a solução para esse caso, tá? A solução para esse caso vai ser dada por A2m de Maria, vai ser igual a menos k sobre 2 ao quadrado, elevado a m, certo? A zero, dividido por m fatorial e 1 menos w fatorial crescente m. Tá? E agora minha solução, ela vai ter a série de potência, vai ser o A0 aqui fora, né? Só que agora a minha série de potência em eta, o meu eta está elevado a alfa mais n. E agora o meu alfa é igual a menos 2w. Tá? Então eu tiro esse alfa, redefino esse A0, tá? E eu vou ter uma coisa aqui, ó, que eu posso botar k eta sobre 2, e eu tenho o meu menos alfa menos 2w, tá? E aí aqui vai ficar somatório de menos k eta sobre 2 ao quadrado, elevado a m, 1 sobre m fatorial, 1 menos w, m fatorial crescente. Certo? Bom, você viu que aqui a gente já tem esse pedaço, tá? Só que tem um termo a mais aqui. Na nossa solução que a gente viu aqui, ó, tem um cara elevado a ni. A gente sabe que ni é menos w. E lá a gente tem menos 2w. Tá? Então tem um termo a mais. Ou seja, essa minha outra solução aqui, que eu vou chamar de φ2. Deixa eu botar aqui. Esse cara aqui eu vou chamar de φ2. E esse outro aqui, esse vai ser o meu φ1,
Tá? Tá vendo que ele tem k eta sobre 2 elevado a menos w? Agora o nosso φ2, o que ele vai ter? Ó, o nosso φ2 ele vai ter um pedaço que vai ser o menos w, que vem da definição da função de Bessel, tá? E um outro menos w que sobrou, certo? Então ele vai ser também uma outra constante, que eu vou chamar aqui, só para não confundir, de B0 barra, tá? E aqui eu vou ter k eta sobre 2 elevado a menos w, que é a mesma potência que aparece no outro caso, só que agora é j de menos w k eta. Então vocês veem que aqui, ó, o nosso, a minha solução geral, ela pode ser escrita assim. Uma combinação linear das duas. Então vai ficar assim. A0 barra, melhor fazer o seguinte. Ela vai ficar assim. K eta sobre 2 elevado a menos w, que multiplica A0 JW de K eta mais B0 barra J menos W de K eta. E pronto. Então a gente acabou de descobrir que a nossa solução das perturbações, nesse caso, é dada por duas funções de Bessel do tipo J, tá? Onde aqui a gente está pegando que as duas soluções linearmente independentes são as de JW e menos W, tá? Então, isso é um dos primeiros resultados que a gente vê aqui agora sobre as funções de Bessel, que quando o índice da função de Bessel não é um número inteiro, as duas soluções linearmente independentes são o J com índice positivo ou com índice negativo, e com índice negativo, certo? E isso dá a nossa solução geral, tá? Pela estrutura aqui, olha o que acontece. Pela estrutura da nossa solução em série de potências, quando esse k eta, lembra que a gente viu lá atrás que k eta muito menor que 1, ou k eta muito maior que 1, dita se a gente está num regime em que a dominação é oscilatória, ou se a dominação é pelo fator de escala, né? Aqui a gente vê a mesma coisa. Se o nosso k eta for muito pequeno, então o primeiro termo da série, que é quando o nosso m for igual a zero, ou seja, essa potência aqui igual a zero, ela domina, tá? E aí você tem que a solução vai ser uma mera lei de potência. Lembra que a gente encontrou lá, fazendo outra análise da equação, que as nossas duas soluções eram leis de potência simples, porque o A era uma lei de potência, você tinha integrais da lei de potência, ou simplesmente a lei de potência, que vão dar justamente esses termos aqui. Tá certo? Vou ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Não, é isso. Tá? A gente não teve tempo de ver lá no começo do curso, quando a gente viu soluções de Frobenius. Você pode também fazer o estudo assintótico dessas soluções, que é você estudar o que acontece quando esse argumento aqui é muito grande, né, em que aquela série de potência ela não é a melhor maneira de descrever, e vocês vão ver que nós veríamos que, nesse caso, você teria soluções tipo senos e cossenos, tá? Que é justamente o que a gente viu analisando a estrutura da equação diferencial antes de resolvê-la, certo? E esse dá os dois regimes de funcionamento da função de Bessel. Quando o argumento dela é muito menor que 1, né, positivo, muito menor que 1, e quando o argumento dela é muito maior que 1. Certo? E aqui, nesse exemplo físico específico, isso se traduz num comportamento do seu campo escalar, quando o modo de Fourier, que tem a ver com um certo comprimento, ou seja, uma certa... o comprimento de onda daquilo que você está estudando é muito menor do que o raio de Hubble, que é aquela quantidade associada à expansão do universo, a taxa de expansão do universo, certo? Quando ele é muito pequeno, é como se ele não percebesse que ele é tão pequeno que ele não percebe que o universo está expandindo, e quando ele é muito grande, ele não consegue fazer mais nada a não ser esticado pela própria evolução do universo. Tá certo, pessoal? Então aqui, o que importa para vocês, essencialmente, é a estrutura matemática do que nós fizemos, certo? E isso aqui encerra essa parte de funções de Bessel que a gente vai ver nesse curso, tá, pessoal? E aí, semana que vem, como eu falei para vocês, eu dou a parte de funções de Green independentes do tempo. E aí a gente termina o assunto do curso. Essa semana, mais tardar no final de semana, eu vou dar as questões da prova, tá? Que são essas questões que vocês vão ter que discorrer sobre elas e me entregar ali um PDF ou um scan
Se for scan de uma coisa escrita à mão, só presta atenção, porque às vezes é difícil ler, o scan às vezes fica meio ruim, né, ou a foto. Então tentem uma boa iluminação para conseguir fazer para mim. Tá bom, pessoal? Bom, professor. Eu sinto que vocês todos estão meio ausentes, imagino que vocês estejam todos muito cansados, né, e de saco cheio de aula nesse formato. Mas agora está terminando o nosso tour de force aqui, e semana que vem a gente consegue terminar o curso. Beleza, então. Valeu pela compreensão. Então tá, pessoal. Vocês têm alguma dúvida?